moçada! Primeiro eu quero pedir perdão pela minha ausência semana passada. Que eu fiquei, depois do acampar, uns 3 dias, cara, muito doente. Dei uma baixa, fiquei uns 3 dias com febre, 41 graus de febre, tendo várias alucinações, vendo gnomos, várias doideiras. Foi muito doido. Vamos para o vídeo de hoje. Agora eu tô tentando aqui num outro cantinho da minha sala, até eu criar vergonha na cara e fazer um cenário na bendita parede preta que eu pintei e não fiz mais nada nela depois disso. Então eu quero falar hoje sobre a importância do viver igreja, do congregar. Eu tenho percebido que a igreja está vivendo um tempo maravilhoso com relação a entender a necessidade de estarmos fora das 4 paredes, de atendermos a necessidade do órfão e da viúva, de tocarmos nos doentes, de cumprirmos o ídolo do Senhor. Mas, como sempre, o diabo faz o seu papel e a igreja sempre tem a tendência de ir para os extremos. Eu também tenho visto muita gente no meio disso tudo muita gente no meio disso tudo desistindo do congregar, desistindo da igreja do Senhor. E uma coisa que Jesus falou comigo é que se Ele amou a igreja ao ponto de morrer por ela, qual é o direito que eu tenho de não amá-la? Eu vejo que o problema começa quando nós achamos que nós temos a opção de não congregar e ainda ser igreja. Não existe igreja fora do corpo. Quando a palavra fala acerca do Senhor, é bom a gente lembrar que a ceia só é ceia se ela tiver o sangue e o corpo. Quem é o corpo de Cristo, cara? O corpo de Cristo é justamente essas pessoas que você quer deixar de congregar porque não suporta estar com essas pessoas. Realmente, comer pão seco é muito difícil. Eu já tive a experiência várias vezes de comer pão seco, ficar entalado e correr atrás de um líquido para tomar, para poder dar uma desengasgada. Mas por isso que a ceia do Senhor é sangue, é o vinho, o pão e o corpo. Ou seja, cara, eu preciso engolir você e você precisa me engolir, cara. Jesus disse que toda vez que nos reuníssemos era necessário trazermos à memória o sangue da aliança, a remissão dos nossos pecados e a necessidade de vivermos corpo, de compartilhar o pão. Não tem para onde correr, meu irmão. Por mais que seja difícil você engolir algumas pessoas, é simples, é só você se lembrar do sangue, mas trazer à memória que se Cristo Jesus, que para ele era muito mais difícil conviver com você do que você com seu irmão, se Cristo Jesus morreu pelos seus pecados para que pudesse de novo haver conexão entre Deus e o homem, então se você lembrar do sangue, eu acho que vai ficar mais fácil. Você lembrar que você era inimigo de Deus e foi feito amigo de Deus por causa de Cristo Jesus, do seu sangue, eu acho que vai ficar mais fácil para você suportar e conviver com os seus irmãos. Então não existe nem mesmo ceia sem corpo. Quando o apóstolo Paulo vai falar acerca da ceia, ele diz que algumas pessoas estão doentes e morrendo antes do tempo por não discernir o corpo de Cristo. Nos primeiros versículos ele vai dizer que as reuniões deles não eram para bem, mas para mal, porque havia toda sorte de contenda, toda sorte de confusão no meio da reunião. Depois eles iam ceiar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que isso é comer condenação. É você tomar da ceia do Senhor sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Então é necessário a gente entender isso. É necessário... o pastor Vinícius Zulato lá no Acampaios, ele falou um trem muito legal. Ele diz o seguinte, cara: não tem como eu casar com Jesus e não casar com a família de Jesus. Não tem como eu casar com a minha esposa e deixar a minha sogra, o meu genro, o meu sogro de fora. Quando eu caso, de uma certa maneira, eu estou carregando toda a sua família comigo. Então não tem como eu aceitar Jesus e eu amar Jesus e não amar o corpo de Jesus. Não tem como eu aceitar Jesus e não aceitar os meus irmãos. Primeiro que é uma ignorância da minha parte, uma prepotência. Achar que se eu pude ser aceito por Cristo Jesus, os meus irmãos não podem ser aceitos e eu não posso suportá-los se Cristo me suportou primeiro. Então a gente precisa acabar com esse mimimi. Por isso que a gente tem tanto crente imaturo, porque é o dia a dia da igreja, cara. É o congregar que nos forja, é o ferro que afia o ferro. Então a gente está vendo um monte de ministro fugindo, sabe, dessa instituição maravilhosa que Deus criou, chamada igreja. Eu tenho medo do que eu tenho visto, uma galerinha extraordinária na rua, um mover de muitos movimentos sendo gerados, movimento disso, movimento daquilo. Eu não tenho nada contra isso. Eu sou líder de um projeto que já dura mais ou menos 10 anos, que pode ser chamado de um movimento também, por ser um trabalho interdenominacional, mas eu vejo que essa galera é muito fera na rua e apática, sabe, sem força, sem expressão nenhuma na sua igreja local. Eu vejo que tem muita coisa nascendo fora da igreja
por causa do fracasso de alguns dentro do dia a dia da igreja, se criam projetos lá fora. Na verdade, é uma covardia. Não tem coragem de enfrentar o dia a dia da igreja local e acaba nascendo algo lá fora. Eu não estou dizendo que esses movimentos não são de Deus, que Deus não está trazendo um movimento para a rua. Eu acho isso lindo, mas nós não podemos desistir da igreja. Talvez você está dizendo, não, a igreja não foi criada por Deus, cara. A igreja, a instituição foi sim, cara. Quando Jesus decidiu falar em Apocalipse, ele não mandou uma carta pessoal para cada membro da igreja, não. Ele mandou para essa instituição, a qual tem uma liderança, a qual tem um corpo de governo. E eu fico imaginando, se ele decidir mandar cartas hoje, para se comunicar com a sua igreja, para os seus anjos, para os seus pastores, como que vai ficar uma galera aí? Tem uma galera que vai ficar de fora, cara. Não vai receber direção do Senhor porque não congrega. Então, se Jesus acha que congregar tá por fora, que congregar é você ter 2, 3 amigos seus que é crente, sentar com eles para orar, levar eles para o seu quarto, isso já é congregar, então por que ele decidiu mandar carta para líderes de instituições? Por que ele decidiu mandar cartas para líderes locais, de igrejas locais? Então, gente, eu não sei nem se vale a pena estar gravando, não deveria, né? Nem mesmo estar gravando um vídeo para falar sobre isso. É tão óbvio a necessidade que há, sabe, da gente caminhar junto, da gente se guardar nesse tempo, cara. A gente está nos dias do fim e a gente vai ficar se dispersando por causa de um monte de mimimi. Então, meu irmão, topa o desafio de amar a sua igreja local, engole os seus irmãos. De vez em quando é difícil mesmo, de vez em quando o pão desce meio engasgado, mas é necessário eu lembrar do sangue, é necessário eu lembrar que também era difícil para Deus me engolir e Ele só conseguiu me engolir por causa do sangue de Jesus. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de igreja somos nós. Sim, é preciso. A nossa geração hoje ela tem muita informação e pouca revelação. A nossa geração hoje ela sabe muito, mas ao mesmo tempo ela é tão rasa, tão burra. Porque eu vejo uma galera com o discurso, eu sou a igreja do Senhor. Cara, você é a igreja do Senhor se você está inserido no corpo, meu irmão. Porque se você não está inserido no corpo, se você não está congregando, você é um pedaço de carne caído no chão, necrosando, prestes a apodrecer. Então é necessário a galera entender isso. Porque o apóstolo Paulo, quando vai falar para Timóteo, ele diz, Timóteo, caso eu demore um pouco, eu vou deixar algumas orientações para você a respeito do como se comportar na casa de Deus. Então o apóstolo Paulo entendia que a igreja também é um povo que se reúne num lugar físico. E eu vejo que hoje a gente tem tanta dificuldade de entender isso, cara. Sim, eu sou morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas esse povo a qual Deus habita, ele se reúne no lugar e ele está debaixo de um governo. Então que isso possa chegar como um entendimento no seu coração. Porque como lá em Coríntios diz, tem muita gente doente. Talvez você está doente espiritualmente, você não entende que a sua doença é por não estar inserida no corpo. Aonde a saúde corre do cabeça, sabe? E molha todo o seu corpo. Desce uma bênção especial lá do alto do monte e vem molhando todo o corpo de Arão. Então é necessário você deixar, sabe, que a unidade te abençoe, que a unidade faça com que a saúde de Cristo chegue até você. Não ouse caminhar sem a igreja de Jesus, meu irmão. Que Deus possa colocar no seu coração um amor muito especial pela igreja dele. Que você possa amar mais a noiva do Senhor, pensar bem nas suas palavras quando for falar da igreja. Meu irmão, a igreja é a noiva do Senhor. Será mesmo que você, como um bom amigo, vai ficar falando mal da noiva do seu grande amigo? Não tem coerência nenhuma isso. Então ame a igreja, proteja a igreja, vamos nos juntar nesses dias, meu irmão, porque para que nasça realmente um grande avivamento no Brasil, é necessário que seja antecedido por um mover de unidade. Que Deus abençoe vocês. Não deixa de dar o seu like aqui no canal e valeu, galera, chegamos a 2.000 inscritos, já passamos disso. Dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais. Tamo junto.